No vídeo de hoje eu vou falar sobre o cansaço, aquele cansaço que a gente sente ao longo do dia, aquela falta de vontade de fazer as nossas atividades, aquela desmotivação, por que que isso acontece e como se curar disso. Salve galera, como é que vocês estão? Matheus Rinca aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você é novo ou nova por aqui, clica no pause e já clica no botão de inscreva-se ali embaixo, é rapidão, não leva 5 segundos e me ajuda muito. Então vai lá, clica no botão de inscreva-se, aproveita e já clica no sininho para ativar as notificações e tu ficar por dentro de tudo o que eu solto aqui no canal. Eu tô trazendo conteúdo bem massa toda semana, então vai lá e ativa o sininho. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o cansaço, aquele cansaço que a gente sente ao longo do dia, aquela falta de vontade de fazer as nossas atividades, aquela desmotivação, por que que isso acontece e como se curar disso. Isso e muito mais eu vou trazer aqui nesse vídeo, então se tu já gostou da ideia e do tema desse vídeo, clica no botão de gostei ali embaixo e bora de uma vez pro vídeo! E deixa eu começar esse vídeo te perguntando, você se sente cansado? Você se sente cansado de fazer o que precisa ser feito? Sente cansado de fazer até as coisas mais importantes? Sente cansado de correr atrás dos teus sonhos e dos teus maiores objetivos? Eu acredito que muito provavelmente sim. E por que eu acho que muito provavelmente sim? Porque uma pesquisa foi feita e 98% das pessoas entrevistadas afirmaram sentir algum tipo de cansaço ao longo do dia, algum tipo de desmotivação, algum tipo de falta de energia. Ou seja, isso é muito comum, ainda mais nos dias atuais. As pessoas se sentem cada vez mais cansadas, cada vez com menos energia e com vontade de fazer as coisas. E por que que isso acontece? Por que que a gente se sente tão cansado ao longo do nosso dia? Por que que a gente não tem vontade de fazer as coisas? E isso acontece majoritariamente por causa de 4 coisas. Sedentarismo, ou seja, a falta de atividades físicas regularmente, uma alimentação ruim e inadequada, com alimentos industrializados, ricos em gorduras trans, açúcares, esse tipo de coisa, privação de sono, ou seja, um sono de baixa qualidade ou você não dorme as horas necessárias, as horas que você precisava dormir, e por último, excesso de atividades super estimulantes, ou seja, a gente fica o dia inteiro super estimulando o nosso cérebro, seja nas redes sociais, em sites de notícias, serviços de streaming e por aí afora. Então, esses são os 4 principais motivos do nosso cansaço. De por que a gente acorda já cansado, por que a gente não tem energia ao longo de todo o nosso dia. E aqui nesse vídeo eu vou passar ponto a ponto de como a gente pode melhorar isso e como a gente pode mudar isso, em cima desses 4 fatores: sedentarismo, alimentação ruim, privação de sono e atividades super estimulantes. O primeiro ponto que você deve prestar atenção e deve ser um dos motivos do seu cansaço é a falta de exercícios físicos de forma regular. Então, movimente seu corpo e passa a fazer exercícios físicos. E até parece um pouco contra-intuitivo. Nossa, eu tô cansado e o cara tá me falando para fazer exercício físico? E é exatamente isso. Por mais contra-intuitivo que pareça. Porque como que funciona o ciclo do cansaço para as pessoas normalmente? A pessoa se sente cansada e, para descansar, vai lá e faz alguma atividade relaxante, por exemplo, sentar no sofá e assistir TV. Só que acontece, parece que a pessoa se sente mais cansada ainda. Aquela atividade não é o suficiente para repor a energia que aquela pessoa precisa. E isso é o que a grande maioria das pessoas fazem. O ciclo ideal que todo mundo deveria fazer é: eu tô cansado, mas mesmo cansado eu vou fazer exercícios físicos. E quando essa pessoa faz exercícios físicos, o que acontece ao final da atividade? Ela se sente mais energizada, ela se sente mais motivada, ou seja, os exercícios físicos recarregaram a energia dela, ou os exercícios físicos deram um pouco mais de energia para ela, e dessa forma ela se sente mais energizada para fazer outras atividades e inclusive para continuar esse ciclo e depois fazer mais exercícios físicos. Então passe a fazer exercícios físicos regularmente, por pelo menos 3 vezes na semana. E busque fazer atividades mais intensas, como corridas, musculação, natação e esse tipo de coisa. Se você não faz nada de exercícios físicos, é totalmente sedentário, começa devagar. Não tenta mudar de uma hora para outra, que muito provavelmente vai ser uma experiência muito negativa. Então começa devagar com caminhadas curtas, começa a movimentar teu corpo, a fazer alongamentos,
Começa a fazer algum tipo de atividade leve. E aos poucos tu vai aumentando a intensidade dos exercícios físicos e vai praticando mais vezes na semana. Então, se tu sente cansado, um dos motivos pode ser a falta de exercícios físicos. O segundo principal motivo que te faz se sentir cansado é a falta de sono, ou seja, durma as horas necessárias e durma um sono restaurador, um sono que recarregue as tuas energias. Então, em relação ao sono, 2 motivos principais de tu se sentir cansado. Ou tu está dormindo de menos, ou seja, não está dormindo as horas necessárias que tu precisa, ou tu está tendo um sono de baixa qualidade, por alguns motivos. Você dorme, mas não dorme de forma profunda, um sono que restaure as tuas energias. A maioria das pessoas precisam em média de 8 horas de sono, e isso pode variar. Tem pessoas que precisam de menos, tem pessoas que precisam de mais. O que tu pode fazer é testar e ver como que tu reage ao longo do teu dia. Ou seja, começa a dormir todo dia no mesmo horário e acordar no mesmo horário. E percebe como que tu acordou. Se tu acordou bem, se tu acordou energizado ou se tu acordou cansado. Mas eu acredito que o ideal é algo entre 7 e 8 horas de sono. Eu, por exemplo, durmo ali em média de 7 a 7 horas e meia todas as noites. E para mim é o suficiente para eu acordar energizado, motivado e com vontade de fazer as coisas. E comece a reparar também o tempo que você leva para dormir. E ajusta esse tempo que tu leva para dormir com o horário que tu deve ir para cama. Porque muita gente confunde horário de sono com horário de ir pra cama. Nada adianta tu precisar de 8 horas de sono e tu vai pra cama faltando 8 horas pra tu acordar, digamos assim, e tu demora 1 hora pra dormir, ou seja, tu não vai dormir 8 horas, tu vai dormir só 7 horas. Então ajusta o tempo que tu leva pra dormir e vá pra cama considerando esse tempo, pra que tu realmente durma as horas necessárias que tu precisa. E aqui vão algumas dicas pra tu dormir melhor, pra tu ter um sono de maior qualidade. A primeira coisa é evite tomar café depois do almoço. Tu pode tomar café de manhã, tá tudo certo. Só que, cara, depois do almoço, evite tomar café, porque o café é um estimulante e o café atrapalha você a conseguir pegar no sono. E não só o café, alimentos e bebidas que contenham cafeína, o chocolate, por exemplo, energéticos, alguns chás que possuem cafeína, tudo isso tu evita depois do almoço. Outra dica é, na hora que tu for dormir, deixa o teu quarto completamente escuro. Apague qualquer tipo de luz que possa ter no teu quarto, seja uma luz externa lá de fora, ou seja, coloque cortina, blackout, e apague todos os tipos de luzes que pode ter no teu quarto. Até aquelas luzinhas que tem às vezes na TV, no videogame, elas podem te atrapalhar, porque o teu quarto precisa estar completamente escuro para o teu corpo liberar os hormônios necessários no teu sono. A outra dica é, evite o uso de aparelhos eletrônicos que emitem luz, especialmente o celular. Evite usar esses tipos de aparelhos, não use o celular antes de dormir, ele acaba te tirando do sono e fazendo com que tu demore a pegar no sono ou te distraindo, enfim, não use o celular antes de dormir. A terceira coisa que tu pode fazer para se sentir mais energizado e para acabar de vez com o cansaço é se alimente de forma adequada. Reduza drasticamente o teu consumo de farinhas brancas, especialmente a farinha de trigo, açúcares e gorduras trans. Evita a todo custo comer o pão francês, pão e todo esse tipo de coisa que a gente gosta. Evita também comer alimentos ricos em açúcares e gorduras trans. Ou seja, todo aquele alimento que tu abre algum pacote que está dentro de alguma caixa, ele contém algum desses ingredientes, muito provavelmente. Então evita esse tipo de alimento. E coma tudo aquilo que é mais natural, aquilo que é minimamente processado, ou seja, carnes, ovos, frutas, legumes, hortaliças, sementes, oleaginosas e esse tipo de coisa. Esses alimentos que eu citei, a farinha branca, açúcar e gordura trans, eles são inimigos da nossa disposição, eles drenam a nossa energia. E cara, é muito louco como eles impactam a nossa energia, nosso bem-estar e como a gente se sente. Eu já fiz um teste de ficar mais ou menos uns 15 a 20 dias sem ingerir nada de farinha branca e reduzir muito o consumo de açúcar. E, cara, é incrível a transformação. Tu chega no final do teu dia e tu se sente com energia, com disposição, com vontade de fazer as coisas. Um dos principais motivos do teu cansaço, eu não tenho dúvida, pode ser a tua alimentação ruim, que muito provavelmente é a base de carboidrato e açúcares. Então, evite comer esses alimentos. E a quarta coisa para te dar mais disposição e acabar com o teu cansaço é evite atividades super estimulantes. Tudo que eu falei anteriormente são coisas essenciais para combater o nosso cansaço físico. Mas esse ponto aqui é essencial para combater o cansaço mental. Então reduza a quantidade de atividades super estimulantes ao longo do teu dia. E o que são essas atividades? É ficar usando a rede social, é ficar entrando em site de notícias, é ficar consumindo serviços de streaming. Tudo isso estimula muito o nosso cérebro e drena muito a nossa energia. Por mais que a gente não perceba,
essas coisas estão drenando a nossa energia. E para resolver esse problema, para a maioria das pessoas basta simplesmente reduzir o uso de internet. E é o que eu falei anteriormente, passe a usar menos as tuas redes sociais, passe a frequentar menos sites de notícias, reduza o uso de serviços de streaming, porque o que muitas vezes acontece é que até no nosso tempo de descanso, no trabalho, ou nosso tempo de descanso de uma atividade para outra, a gente vai lá e pega o celular e fica nas redes sociais, ou fico vendo notícias, e tudo isso aos poucos vai consumindo a nossa energia. E hoje é muito difícil a gente largar essas coisas, porque essas coisas são altamente viciantes. E hoje a internet ela é onipresente, ela está em todo canto, está em todo lugar, e dificulta ainda mais a gente reduzir o uso dessas atividades. Mas é muito importante que a gente passe a ter consciência sobre elas e que a gente passe a reduzir elas, porque elas têm muito impacto na nossa energia e é um dos motivos do nosso cansaço também. Então, reduza o tempo que tu gasta nessas atividades. E ao invés de fazer essas atividades, comece a fazer coisas diferentes. Procure fazer atividades mais relaxantes, como a leitura de um livro, ou alguma outra atividade, ou alguma atividade que tu sempre procrastina a fazer, ou quem sabe até tocar um instrumento musical, ou fazer algo do tipo. E como eu falei, é muito difícil a gente acabar disso de uma vez por todas, porque essas atividades são altamente viciantes. Mas o que tu com certeza pode fazer é reduzir o uso dessas coisas. Então, recapitulando tudo o que foi dito aqui, faça atividades físicas regularmente, regule a quantidade de horas e a qualidade do seu sono, se alimente de forma adequada e evite atividades super estimulantes ao longo do teu dia. Faça isso, que eu tenho certeza que tu vai passar a ter dias com muito mais energia, com muito mais disposição, com muito mais motivação, e tu vai deixar o cansaço de vez pra lá. E me diz ali nos comentários, tem alguma coisa que eu deixei de falar, que na tua opinião também faz tu se sentir cansado? Me diz ali nos comentários. Vamos continuar esse debate e essa discussão ali embaixo. Ah, e deixa eu aproveitar aqui, se não me segue no Instagram ainda, me segue lá. Lá eu trago conteúdo mais do meu dia a dia, dos meus bastidores. Eu trago várias sacadas rápidas e massa que eu não costumo trazer aqui no YouTube. Então, se tu não me acompanha lá ainda, meu Instagram é @MatheusRinca. Eu vou deixar ali embaixo na descrição também. Ele vai estar aparecendo em algum lugar desse vídeo e eu vou deixar na descrição ali embaixo também. E tu que chegou até o final, muito obrigado. Eu fico muito feliz de que tu chegou até aqui. Tu é dos bons. Eu espero de verdade que tu tenha gostado desse vídeo. E é isso aí. Muito obrigado e até semana que vem. É nóis!